Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando hoje, segunda-feira, dia 20 de abril, mais uma aula de temperamentos transformados. Mas antes de iniciar essa aula, gostaria de estar orando com você que for participando, com quem Deus for trazendo para essa aula e que o Espírito Santo possa estar conduzindo tudo que for falado, tudo que for dito, para que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Então vamos estar orando. Glória a Deus. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, muito obrigada por este momento em que eu possa estar transmitindo, vindo do teu coração, verdades eternas. Começando pela minha vida e pela vida de todos que forem assistindo esse vídeo, essa aula, e depois, posteriormente, as pessoas que forem assistir. Ó Deus, que o Senhor possa estar falando aos corações, falando no nosso coração, e realmente o Senhor possa estar mudando o nosso interior, transformando os nossos temperamentos. Que o Senhor transforme para que a gente seja usado para a honra e glória do Senhor. Obrigada, muito obrigada, Senhor, por este recurso que o Senhor nos concedeu através através do Facebook, através do YouTube. O Senhor tem dado esse recurso para a gente alcançar muitas pessoas. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque tudo tem que ser usado para a honra e glória do Senhor. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Nós estamos falando outra aula sobre Abraão, então vamos estar novamente falando, revendo a aula sobre Abraão. Abraão era uma pessoa que foi... Abraão não, desculpa, Moisés. Abraão é o outro personagem que eu vou estar falando. Moisés foi uma pessoa muito usada por Deus, de maneira poderosa, de maneira maravilhosa, em que Moisés conduziu um povo imenso em direção à terra prometida. Mas Deus lapidou Moisés. Então, todas as pessoas que se chegam a Deus, recebem Jesus como Salvador, e aí elas vão indo de pouquinho em pouquinho, pedindo para que Deus as transforme, para que Deus as mude, o Senhor vai usando cada um para a honra e glória do Senhor. Boa noite, irmã Carmen, a paz do Senhor, seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, o Senhor vai transformando a todos nós, de pouquinho, como se estivesse lapidando realmente um grande diamante. A paz, irmã Dulcineia, bem-vinda à nossa aula, glória a Deus. E o Senhor vai tirando, né? O Senhor vê todos nós como pedras preciosas. Então, o Senhor arranca lá da pedra, né? Onde está enterrada, onde está mergulhada aquela pedra, e vai lapidando, tirando toda a sujeira e vai transformando. É o que Deus faz com os nossos temperamentos. Claro, se a gente permitir e se a gente deixar Deus conduzir, se deixar Deus fazer obra na nossa vida. E aí a gente vai se tornar uma pedra linda e maravilhosa nas mãos do Senhor. E foi o que aconteceu com Moisés. Moisés foi criado no palácio e Moisés, depois de tudo que aconteceu conosco, boa noite, Noeli, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Então Moisés, depois de toda aquela transformação de vida, aquele encontro com Deus, Carol também, bem-vinda, Carol. Depois de tudo aquilo que ele viveu com Deus ali na sarça ardente e depois de todas aquelas pragas no Egito, ele começou a conduzir, paz amada, paz Senhor, Carol. Ele começou a conduzir todo aquele povo para a terra prometida. E aí Deus já tinha lapidado bastante Moisés, muito. Aquele tempo de vivência que Moisés teve no deserto, constituindo família, dependendo do Senhor, aquela dependência de Deus, Deus foi começando a lapidar. Eu falo que Deus lapida a gente no deserto, sempre. É deserto de qualquer circunstância que nós vivemos como cristãos, Deus vai lapidando, Deus vai transformando, Deus vai atuando sobre as nossas vidas, se nós permitirmos. Os desertos vêm para nossas vidas para nos lapidar. A gente pode ver isso no começo do ministério de Jesus Cristo, que Jesus foi encaminhado para o deserto para começar o ministério dele. Então, realmente, o deserto é um lugar
não é só um lugar de prova, é um lugar realmente que Deus vai transformando a nossa vida para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Moisés, ele teve uma atitude de sacrifício, né? Ele se sacrificou a si próprio para poder conduzir aquele povo todo. Ele tinha uma família, ele tinha filhos para cuidar, ele tinha um lugar, ele tinha a terra dele, tinha a casa dele, mas ele pegou e foi fazer a vontade de Deus. Então, às vezes, quando a gente se depara com isso, a gente vê como Moisés, ele se submeteu à vontade de Deus. Essa submissão todinha de Moisés, a gente pode ver nos livros dele, os primeiros 5 livros que ele escreveu. E o temperamento dele, Deus usou de maneira poderosa. Esse temperamento melancólico, minucioso, que o melancólico é bem minucioso em tudo que faz, é detalhista. Então, por causa disso, quem tem esse temperamento tem tendência a escrever livros, a tocar instrumentos, a fazer artes manuais, a ser pessoas que realmente fazem cientistas, pessoas que fazem pesquisas. Por quê? Porque o temperamento leva a pessoa a se preocupar com os detalhes. Então, por causa disso, Moisés, ele foi muito usado por Deus de maneira poderosa em nome de Jesus. Glória a Deus. E por isso é que às vezes a autoestima é atingida. Então Moisés, por muitas vezes, a autoestima dele foi atingida. Ele subiu ao monte, foi orar, buscar a Deus, pegar os 10 mandamentos. E ali ele buscou ao Senhor, ficou ele a sós com Deus. E aí quando ele desceu do monte, a glória de Deus estava no seu rosto. Então todos podiam ver a glória de Deus na sua face. E aí aquela glória foi se desvanecendo, foi saindo. E aí ele colocou um véuzinho para tampar, quer dizer, tipo, não vou deixar as pessoas, de repente as pessoas vão me julgar, me condenar, porque eu já não tenho a glória de Deus, a luz de Deus, aquele brilho, não vai ter mais, né? Oi, querida Regina, bem-vinda, beijo, sobrinha, glória a Deus. Então, Moisés é a prova viva de um homem, né, que acabou perdendo muitas coisas, mas ele ganhou muitas outras coisas servindo ao Senhor. Ele perdeu, por um lado, né, como eu falei, a família, porque por causa do temperamento ele não conseguiu se dedicar à família como deveria ter se dedicado. Mas, por outro lado, ele foi um homem que realmente marcou a história, marcou a história dos judeus e marcou a história de toda a humanidade. E hoje, se nós temos Cristo, é porque Deus usou Moisés para que realmente conduzisse toda aquela nação e toda aquela nação pudesse ver a glória de Deus e Deus fazendo uma obra linda na nação de Israel. Vamos lá, vamos ver agora o complexo de inferioridade que Moisés tinha e também o melancólico acaba tendo. O problema é o perfeccionismo alto. Então, o melancólico tem um padrão alto de exigência, ele se exige muito, ele se cobra demais. Então, tudo tem que sair perfeitinho, tudo bonitinho. Se ele é uma pessoa que faz trabalhos manuais, tem que sair todos os detalhes bonitinhos. A coisa tem que ser perfeita. Se ele está no emprego trabalhando, tem que sair tudo bem, tudo perfeito, tudo bonitinho. Ninguém pode reclamar dele. Então, por causa do temperamento do melancólico, ele vai para o perfeccionismo e acaba se achando inferior ao outro. O outro fez melhor, o outro faz melhor, o outro faz melhor, enquanto não é isso. Enquanto é que ele acaba exigindo muito de si próprio. Então, essa exigência demasiada do melancólico acaba tendo esse complexo de inferioridade na vida dele. Então, ele acha que os elogios não são sinceros. Quando a pessoa chega e elogia ele, começa a elogiar, poxa, coisa linda que tu fez, poxa, você tem uma habilidade para fazer isso, para fazer aquilo, poxa, ficou muito legal. Ele até pode receber com um sorriso, mas lá no fundo, acho que não ficou tão bom, acho que o outro fez melhor, eu acho que eu poderia fazer um pouco melhor que isso, acho que eu poderia melhorar mais. Então, ele se exige demais. Então, essa é uma tendência do melancólico.
E a lembrar e enfatizar mais os seus erros do que o sucesso. Então ele acaba enfatizando muitas coisas erradas que ele faz, as coisas erradas que ele faz, assim, os pequenos erros. E acaba não vendo a coisa como um todo. Então o melancólico ele quer que as coisas acabem rapidamente, tudo sendo perfeito. Só que perfeito é só Deus. Então acaba sofrendo muito por causa disso. Ele tem aversão a críticas. Ele não recebe críticas de uma maneira construtiva que a gente fala. Porque as críticas, elas levam a gente a aprimorar. As críticas são boas porque a gente fala assim, peraí, você pode melhorar aqui. Ah, ficou muito bonito, mas você pode melhorar naquilo. Aí ficou legal o que você fez, mas você pode melhorar naquilo outro. Só que ele tem aversão a isso, ele não consegue lidar com as críticas. E aí fica triste, fica para baixo, fica deprimido, se sente atacado, se sente acusado por causa das críticas. Né? Então é um dos defeitos do temperamento. E a crítica, ela impressiona a sua natureza sensível e pode fazer com que ele desista de se esforçar mais. E por causa disso, esse temperamento, ele não consegue ser uma pessoa perseverante no que faz. Ele começa a fazer certas coisas, por exemplo, ele faz um trabalho, dá um trabalho na mão dele para fazer, ele vai fazendo e vai fazendo da melhor maneira possível. Mas se começar a vir muitas críticas, ele começa a desistir, a não querer fazer muito aquilo mais, achar que não pode, achar que não é capaz, achar que não consegue fazer aquilo. Então ele começa tipo a desanimar e a nem querer mais, tipo, não vou fazer mais aquilo porque eu não consigo, eu não sei fazer. Enquanto se ele perseverasse, ele conseguiria fazer. Por exemplo, um exemplo bem simples. É a pessoa que tem um temperamento melancólico, se ela vai andar de bicicleta, desde quando criança, a criança que já tem temperamento melancólico começa a andar de bicicleta. Se ele começa a cair muito, a ralar muito o joelho, ou a ver que ele não consegue, e se ele tem uma pessoa adulta que em vez de incentivá-lo, vai falar assim, deixa isso pra lá, você não vai conseguir nunca, você fica tentando e não consegue. Em vez de ele falar assim, não, peraí, o meu amigo conseguiu, eu também consigo. Não, ele vai pela crítica. E ele vai desanimando e acaba não querendo mais andar de bicicleta por causa disso. Ele simplesmente larga a bicicleta de mão. Peraí, eu não consigo andar de bicicleta, eu não dou para isso. Enquanto andar de bicicleta é algo tão simples para muitas pessoas. Mas para esse temperamento, se ele tiver essa dificuldade e essa falta de incentivo, não, vai que tu consegue, vai que você vai perseverar. Poxa, você tá quase indo, você chega lá. Se a criança que tem esse temperamento não for incentivada, ela acaba tendo a tendência, indo para a fase adulta, de desistir das coisas que ela começa. Que ela vê que é muito difícil ou que ela recebe uma crítica. Ela vai desistindo. Peraí, isso ainda é para mim? Não, acho que eu não dou para isso. Enquanto se ela perseverasse, ela ia conseguir. Então, é um dos defeitos desse temperamento. Quando alguma coisa lhe é pedida por instinto de autoproteção, o complexo de inferioridade é ativado com uma série de desculpas. Né? Então, o que acontece com a pessoa melancólica? Então, se alguém chega e pede qualquer coisa para a pessoa melancólica, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos, tipo, fazer nadar na praia, fazer natação, ou vamos fazer algo que ele não sabe. Então, já ele não sabe fazer, então ele já começa a colocar barreiras. Tipo, não, peraí, eu não vou fazer porque eu não sei, é difícil fazer, não vai dar para fazer. Olha, a gente faz uma outra vez, ou de uma outra forma. Então ele vai colocando barreiras para se autoproteger, para poder, né, se preservar. Porque se ele for fazer e não conseguir, ele vai ficar mais assim, tipo, para baixo. Então, como eu não consigo, então eu não vou fazer. E aí vai vir as pessoas com críticas, eu não vou aguentar as críticas, então eu nem vou começar. Então, por causa disso, mesmo as pessoas que têm talentos, porque o melancólico ele tem é uma pessoa muito talentosa e é uma pessoa que faz várias coisas de uma forma muito abençoada, ele não vai fazer aquilo
que ele nunca fez, porque se ele fizer, ele pode receber críticas. E por causa das críticas, ele não vai para frente. Então, essa pessoa que tem esse temperamento, nós temos que realmente, se você tem um marido ou uma esposa com esse temperamento, que você vê que é uma pessoa que tem muitas habilidades, que sabe fazer várias coisas, ele precisa de incentivo. Se ele não for incentivado, se você não elogiá-lo e animar essa pessoa, ou pode ser seu marido, sua esposa, seus filhos, se você não animar, se você não incentivar, falar assim, não, você é capaz, você pode, você é super inteligente, olha, eu vi lá, você pegou um pouquinho e começou a fazer, olha a sua habilidade, você consegue. Se você não incentivar, ele não vai fazer, ele vai acabar desistindo. E talvez aquela coisa que ele soubesse fazer tão bem feito, que poderia até gerar renda, lucro, e ser um profissional da área, ele não vai ser, porque ele não foi à frente, ele não perseverou, porque ele realmente não teve incentivo dessa parte. Então, ele realmente precisa de uma pessoa que o incentive, sempre. Então, meu marido tem esse temperamento, ele tem um pouquinho, né? E eu sempre, desde que nós casamos, eu sempre vi nele os dons que ele tinha, os talentos que ele tinha. Ele tinha habilidade de estudar, ele tinha uma habilidade de aprender facilmente, ele tinha habilidade em pegar as coisas rapidamente. E por isso eu vi nele um potencial grande. O que eu fiz? Eu comecei a incentivá-lo. Não vai que tu consegue, mas eu acho que eu não vou conseguir. Vai, você vai conseguir. Deus é contigo. Paz, Jaqueline, paz do Senhor, amada. Deus é contigo, vai que você consegue, vai que Deus vai te ajudar. E eu orava, eu clamava a Deus para que o Senhor o incentivasse também, que o Senhor o animasse. E nesse incentivo todo, na profissão dele, que eu ajudava ele, o que aconteceu? Ele cresceu e prosperou muito na questão profissional. Ele foi pegando as coisas, foi estudando, foi se aprimorando e foi indo. E Deus foi ajudando, fortalecendo ele, foi animando, foi capacitando ele. Então, ele é uma pessoa que ele é autodidata. E por causa disso, ele tem facilidade de aprendizado. E eu falei assim, tu vai conseguir. Então, ele precisou desse impulso. E se ele tivesse uma pessoa que fosse ao contrário e fosse negativa, não, você não vai, imagina, quem tu pensa que tu é? Se eu fosse ao contrário, talvez eu tinha desanimado ele. E ele tinha, em vez de ir para frente, ele tinha ficado estagnado. Então, como temos pessoas que têm esse temperamento na nossa família, filhos, marido, esposa, nós temos que incentivá-lo. Porque o meu temperamento já é assim, meu temperamento, meu temperamento é sanguíneo, eu já tenho mais facilidade de pegar as coisas. Não, eu vou fazer, não, deixa comigo que eu vou fazer. Então, o meu temperamento é mais assim. Então, claro, no meu temperamento também tem os defeitos que precisam ser trabalhados por Deus. Então, por isso que Deus une pessoas diferentes, no casamento principalmente. Quando vem os filhos, o filho é de um jeito, outro filho é de outra forma. Um filho reage de um jeito, outro filho... Então, você não pode tratar todos os filhos da mesma maneira. Eu tenho 3 e eu sei como é bem isso. Então, cada filho eu fui vendo que tinha um jeito de ser. E cada um reagia com uma forma de eu falar. Um eu brigava e outro, se eu falava assim, não, você não vai, ele queria ir, contrariado. Então, ele queria contrariar a minha ordem. Então, cada um era de um jeito. Então, cada um eu tinha que tratar de uma forma. E acabava dando certo para a glória de Deus. Cadê? Deus foi me dando sabedoria. Amém? Vamos continuar falando de Moisés. O melancólico tem aversão a críticas, como eu já falei. E a crítica impressiona a sua natureza sensível. E pode fazer com que ele desista de se esforçar mais, como eu já tinha dito. O problema é o perfeccionismo, como eu falei, né? Ele achar que os elogios não são sinceros. E quando alguma coisa lhe é pedida também, ele se autoprotege, como eu também já falei. Agora, como eu falei para vocês, né? Eu estou olhando aqui a apresentação que a gente tem em PowerPoint, que a gente dava no curso. Quando a gente incentiva esse temperamento,
Gente, esse temperamento, a pessoa que tem esse temperamento, ele é uma pessoa tão habilidosa que vai e deslancha. E vai e faz aquilo. E se esmera e a coisa sai assim, uma bênção. E aí a pessoa pode progredir naquela área que a pessoa atua. Ou seja, um excelente marceneiro, ou seja, uma pessoa que trabalha com coisas manuais, ou uma pessoa que vai ser cientista, que vai ser pesquisador, ou uma pessoa que é músico, o que for, se você incentivar essa pessoa com esse temperamento, ela vai deslanchar. Amém? Glória a Deus. Uma pessoa melancólica jamais deve confiar somente em seus sentimentos. E aí já cai para o lado da mulher. Para conduzir-se nas oportunidades que se apresentam e adotar os seguintes lemas: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. Então, a gente tem que realmente focar a nossa vida. Que o Senhor é conosco, que o Senhor vai nos ajudar, que o Senhor vai nos capacitar a fazer aquele tipo de coisa. Ou a obra de Deus, ou o trabalho secular, ou lidar com os filhos, no casamento. Qual área que o Senhor precisa nos ajudar e nos fortalecer? Então, realmente, as oportunidades vêm da parte de Deus. E o temperamento melancólico, por querer se proteger e achar que não pode, ele fica meio estagnado. Mas nós temos que confiar no Senhor e nos animar nele, porque o Senhor nos ajuda em todas as coisas. Amém? Vamos ao exemplo de Moisés para ilustrar mais sobre esse temperamento, essa questão da inferioridade. Em Êxodo 3, de 1 a 10, né? Antes de começar o ministério de Moisés, ele começou com as desculpas. Lembra? Lá na sarça ardente? Quem sou eu para que vá a Faraó, eu tire do Egito, os filhos de Israel? Não tenho nenhum talento para isso. Não tenho liderança. Eles nem me conhecem, sabem quem eu sou direito. Eu não convivi no meio deles. Aí ele começou a falar que até a língua dele era presa para Deus. Então ele começou a achar que não tinha capacidade para isso. E respondeu-lhe Deus, certamente serei contigo. Então Deus fala assim, não, eu sou contigo, coloca a mão aí dentro que a mão vai sair leprosa, tira a mão, tá vendo? A tua mão tá limpa, joga a vara e se transforma numa cobra, pega a vara. Então com essas coisas ele já devia ter ficado bem. Mas o temperamento e o complexo de inferioridade atrapalharam Moisés no início. E ele começou a querer, não, é uma tarefa tão grande, nossa, uma multidão, conduzir esse povo todo para a terra prometida, o que vai ser de mim, minha família? Começou a pensar um monte de coisa. E aí, tipo, passa de mim, né? Eu não quero ver isso, não. E Deus falou, é você que vai. Eu vou te capacitar, eu vou te ajudar, é você que eu escolhi. Então, Deus escolhe a nós para projetos, para coisas específicas. E Deus fala, vai que eu tô contigo. Mas, Senhor, isso, vai que eu tô contigo. Vai que eu te ajudarei. Esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudarei. O Senhor fala conosco. E o Senhor fala conosco no meio de tudo isso que a gente está vivendo hoje. Essa pandemia toda. E nós, assim, em pânico, e o temperamento, imagina o temperamento melancólico, né? Querer ficar escondidinho, às 7 chaves, trancafiado. E às vezes não tem necessidade de ficar trancafiado. Às vezes a pessoa, né? Tem pessoas que estão bem de saúde, tem pessoas que têm saúde para dar e vender, tem pessoas que são novas, que podem trabalhar, podem continuar ajudando uns aos outros e fica escondido na caverna, que nem Elias. Não, vai que eu te ajudarei, vai que eu estou contigo, vai que eu te protejo e te guardo. Porque a gente tem que pensar que quem guarda as nossas vidas a cada dia é Deus. Deus é que nos concede vida e nos concede o fôlego de vida. Nos concede a saúde para trabalharmos todos os dias. Devemos ser prevenidos, mas também não devemos ser temerosos, como Moisés estava sendo aqui com Deus. Para o cristão hoje,
Jesus disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O cristão com tendência melancólica precisa aprender a descansar mais em Deus, a se preocupar menos com o talento próprio e se concentrar mais na orientação de Deus. Então, é como eu falei, a pessoa que tem esse temperamento realmente tem que falar: Senhor, não é pela minha força, não é pela minha mão, não é pelo meu braço, mas é na tua força que eu vou vencer isso. É na tua força que eu vou realizar isso. É na tua força que eu vou viver, que eu vou lutar pela vida, que eu vou crer no teu sobrenatural, na tua força, Pai. Não é na minha sabedoria, não é na minha inteligência, não é na minha saúde, não é nos meus recursos, é na tua força, Senhor. E é aí que o melancólico começa a ser usado de maneira poderosa por Deus.